Amém, amados? Vamos abrir as nossas Bíblias e retomar nosso estudo em 1 Samuel. Agora nós já falamos sobre o capítulo 27, onde Davi, nós vamos ver aqui, amados, ainda consequências um pouco mais à frente, talvez ainda não hoje, consequências desse ato de Davi, quando ele decide ir até o rei Aquis, lá em Gate, e viver por 1 ano e 4 meses naquele lugar, seguindo o seu coração. Nós vamos iniciar hoje lá a partir do capítulo 28, versículo 1. Agora a história se volta a Saul exclusivamente, deixando Davi um pouco de lado durante esse período em que ele está vivendo à sombra do rei Aquis, lá em Gate. Agora, em 1 Samuel 28, a Bíblia vai falar sobre um conto muito importante, porque esse texto tem servido de base para muitos questionamentos de espíritas. É um texto que nem todo cristão entende e compreende como se deve, e ele é um texto que é utilizado assim como o texto da transfiguração no monte onde aparece Moisés e Elias, tendo isso como uma base para alguns, que é uma reencarnação de Moisés e Elias, mas isso não é verdade, porque a palavra de Deus nos mostra que tanto Elias como Moisés têm um tratamento diferente da parte de Deus com relação à morte deles, e a morte deles vai ser determinada lá em Apocalipse, nas duas testemunhas, bem mais à frente, aonde eles vão vir até esta terra para trazer um testemunho, e mesmo que ninguém venha a ser salvo pelo testemunho, pela pregação que eles vão fazer, é naquele momento em que eles conhecem então a morte e passam pela primeira morte, como todos os homens estão subjugados. Porém, esses dois têm o Deus um plano especial para eles, e eu creio fielmente que o plano especial, tanto para a vida de Moisés como para a vida de Elias, tem uma relação direta com Cristo, porque quem é enviado num dos momentos de maior aflição e angústia no ministério de Jesus para consolar Jesus é Moisés e Elias. Os dois homens que caminharam com grandes responsabilidades, a representação de toda a lei, a representação de todos os profetas está ali devidamente transparecido na presença daqueles dois homens, e eles são os dois que vão até a presença de Jesus para consolar Jesus no momento de angústia, porque Jesus realmente estava sozinho, sem o amparo dos seus discípulos. Então, provendo Deus algo a respeito de Cristo naquele momento, ele preserva tanto Elias, quando ele é levado aos céus num redemoinho, não é num carro de fogo, e também Moisés, e lá na frente eles vão experimentar a morte. Então, esses textos são utilizados fora de contexto para poder fortalecer teses que estão dentro da doutrina do Espiritismo, e eu quero trazer um esclarecimento sobre este capítulo 28 principalmente, porque ele é um dos principais textos utilizados por espíritas para tentar refutar aquilo que a Bíblia diz sobre consultar mortos e sobre manifestação, sobre reencarnação, ok? Então vamos nos atentar bem a esse texto em 1 Samuel 28, ok? Versículo 1 diz assim: E sucedeu naqueles dias que, juntando os filisteus os seus exércitos para a peleja, para fazer guerra contra Israel, disse Aquis a Davi: Sobe, de certo que contigo sairás ao arraial, tu e os teus homens. Então disse Davi a Aquis: Assim saberás tu que o farás o teu servo. E disse Aquis a Davi: Por isso te terei por guarda da minha cabeça para sempre. Então Aquis quer fazer guerra a Saul, a Israel, e como Davi está lá escondido, enganando Aquis como se fizesse parte do povo agora de Gate, o rei Aquis fala assim: Davi, eu quero você do meu lado nessa batalha, eu quero você comigo nessa batalha, você vai ser a minha liderança nesse exército contra Israel. E Davi está declarando aqui: sim, rei, eu vou fazer tudo o que você quiser, e aquilo que o Senhor mandar está feito, ok?
Vamos seguir. Versículo 3. E já Samuel era morto, e todo Israel o tinha chorado e o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. E Saul tinha desterrado os adivinhos e os encantadores. 4. E ajuntaram-se os filisteus e vieram, e acamparam-se em Sunem. E ajuntou Saul a todo Israel, e se acamparam em Giboa. E vendo Saul o arraial dos filisteus, temeu, e estremeceu muito o seu coração. Olha só que interessante. Aquis então prepara para atacar Israel e prevalecer sobre Saul. Saul, quando prepara o seu exército para se colocar ante essa batalha, e quando ele começa a olhar para o tamanho do exército de Aquis, Saul começa então a ficar morrendo de medo. Mas o texto, novamente, ele vai dar ressaltar aquilo que falamos na semana passada, sobre como é enganoso e perverso o coração do homem. Diz que Saul, ele estremeceu muito, porque ele estava tendo uma visão segundo o seu coração. Alguém pode pegar um copo d'água para mim? Minha voz aqui está acabando. Tem aí? Obrigado. Então, no final do versículo 5, a Bíblia diz que ele estremeceu muito no seu coração. Porque, mais uma vez, a Bíblia quer reforçar este ponto de que toda vez que o homem segue o seu coração, ele vai ir contra a vontade do Senhor. Toda vez que ele fizer algo pelo seu coração, segundo a sua intuição, segundo aquilo que ele acredita ser o certo, ele vai estar na contramão da vontade do Senhor. Porque ele deve temer se a palavra do Senhor declara que nenhuma praga, nenhum inimigo há de prevalecer sobre os filhos do Senhor. Eu quero fazer menção a algo importante aqui aos irmãos. Porque a grande imensa maioria dos cristãos, dos crentes, tem medo da morte. Porque a imensa maioria dos cristãos e dos crentes tem lá no fundo uma certeza de que eles estão falhando e de que talvez a salvação não é certa para eles, não entendendo o que significa a graça, não crendo que a graça é suficiente para a salvação, porque a fé não é nem do tamanho de um grão de mostarda, que é o suficiente para ser salvo. Por isso o crente tem medo da morte, não por ter medo de passar pela morte, por não ter a certeza para onde irá a sua alma por toda a eternidade. Então este medo e este receio faz com que o cristão tenha medo da morte em si. Saul tem medo do exército inimigo porque ele sabe que ele não está andando segundo a vontade do Senhor. E num ato de, mais uma vez, como diz no versículo 5, de dar ouvidos ao seu coração, ele vai tomar uma atitude tola. Olha só, versículo 6. E perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor lhe não respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Então disse Saul aos seus criados, buscai-me uma mulher que tenha o espírito de feiticeira, para que vá a ela e a consulte. E os seus criados lhe disseram, eis que em Edor há uma mulher que tem o espírito de adivinhar. Versículo 8. E Saul se disfarçou e vestiu outras vestes, e foi ele com ele 2 homens, e de noite vieram a mulher e disse, peço-te que me adivinhes pelo espírito de feiticeira e me faça subir a quem eu te disser. Saul vai consultar uma mulher que tem um espírito de feiticeira, o texto aqui descreve. Uma mulher que tem habilidades e comunicação com espíritos. Para alguns, espíritos celestiais, para outros, espíritos demoníacos, espíritos do mal, enfim, isso não importa. O que a Bíblia nos ensina
é que esta prática é abominável diante de Deus. Só que por que esse texto está aqui, se em primeiro lugar ele é tão explícito que isto é abominável a Deus? Por que esse texto está aqui, como nós temos falado e chamado a atenção para isso? Se você voltar um pouco, você vai ver que talvez o capítulo 27 não tem muito sentido. Para que vai falar que Davi foi lá e ficou 1 ano e 4 meses e fez isso? Amados, todos esses textos estão aqui por um propósito. Então, quando você vê este texto aqui, não foi um texto desnecessário que, se Deus não tivesse colocado, permitido estar aqui, feito aqui Samuel escrever sobre isso, ou aquele que veio chancelar a carta de Samuel aqui, o livro dele, evitaria uma série de conflitos. Não, amados, está aqui por um propósito. E pode parecer tão distante isso, mas isso é tão comum dentro das igrejas. É tão comum dentro, principalmente na igreja contemporânea, é tão comum pessoas desejando consultar espíritos, ter visões e adivinhação sobre o futuro. O que Saul precisa saber? O que vai acontecer com ele? O que vai acontecer na batalha que vai ser travada amanhã? O que vai ser o dia de amanhã? Como que vai ser o dia de amanhã? O que eu tenho que fazer para que amanhã então aconteça tudo o que eu quero e que eu desejo e que eu espere? A angústia de Saul em consultar essa pistonisa é exatamente para ele saber o que ele precisa fazer amanhã. Sendo que a Bíblia nos ensina que o amanhã não deve ser do nosso interesse. Que o dia de amanhã não está sob nosso controle. Jesus, no capítulo 6 de Mateus, ele fala assim: quem é o homem, quem de vós, quem de nós, quem é o homem que é capaz de acrescentar um côvado à sua estrutura? O que significa isso? Quem de vocês é capaz de chegar hoje ao dia da sua morte? Nós vamos morrer exatamente hoje. Quem é o homem que tem poder de falar assim: Deus, eu não vou morrer hoje, eu vou morrer só semana que vem, porque eu desejo, porque eu quero? Quem tem poder de fazer isso? Quem tem capacidade de acrescentar dias de vida a si mesmo? Ninguém. Então, se você não tem capacidade de controlar o dia da sua morte, a sua vida, o que está para acontecer, isto é um sinal de Deus de que o futuro não te interessa. É isso que Jesus fala no último versículo do capítulo 6, lá no versículo 34. Basta a cada dia o seu mal. Não se preocupe com o dia de amanhã. Olhe para o hoje, o presente, o que você deve fazer hoje. Olha que interessante, parece contraditório, porque Saul está fazendo uma consulta por uma atitude que ele precisa ter hoje, e antes de consultar a pistonisa, ele foi consultar o Senhor. Está escrito aqui no versículo 5. No 6, ele vai até o Senhor perguntar, e Deus não responde. Aí talvez você pense assim, mas Saul está fazendo o caminho certo. Saul está perguntando para o Senhor o que ele deve fazer como rei. Não é este o caminho? Sim, é este o caminho. Mas não, amados, na sua decadência. Não adianta você, no leito de morte, depois de uma vida inteira de oportunidade de servir a Deus, ali na beira do precipício, aí você quer saber o que Deus quer da sua vida? Qual é a obra que Ele quer fazer na sua vida? O que Ele espera de você? O que você pode fazer por Ele? Neste momento, amados, me perdoe, Ele não vai se manifestar. Ele passou a sua vida inteira tentando corrigir Saul, ele usou Samuel para orientar ele colocou Davi para poder ser ali um braço direito, e ele rejeitou tudo que Deus deu a ele. Quando ele está à beira da sua decadência, a sua morte, porque ele já vai morrer um pouco mais à frente, aí ele vai consultar o Senhor. Aí ele quer saber o que Deus pensa, aí ele quer saber o que ele precisa fazer. Quando Samuel disse para ele não fazer e ele fez o contrário, ele não se importava com o que Deus estava pensando. Então ele vai fazer uma consulta, e essa consulta, Deus fecha a porta, porque Deus já o tinha rejeitado lá atrás. Desde o capítulo 16, Deus fala que ele já tinha sido rejeitado. Nós já estamos no capítulo 28, e agora você vai querer consultar a Deus? Amados, presta atenção, é um princípio bíblico isso. Nós não podemos seguir com os mesmos erros dos judeus. Você não deve consultar a Deus quando o problema aparece.
Isso, amados, é uma ofensa ao Senhor. Ele por muitas vezes repreendeu o povo dele exatamente por isso. Quando o Senaqueribe fala, vou invadir, aí todo mundo fica preocupado. Quando Deus então traz, amados, assim, por liberdade, por escolha dos hebreus, ele fala assim, então deixa o inimigo entrar, aí o povo quer saber de Deus, aí o povo está preocupado. Quando o povo ignora e é tido como escravo pela Babilônia, aí eles voltam a se lembrar de Deus, aí eles querem consultar a Deus. Quer dizer que no dia bom você não se lembra do Senhor. Por isso que todos os dias deve existir nos nossos lábios um cântico de gratidão ao Senhor. Não é quando tudo vai mal, não é quando os filisteus estão se postando para guerrear contra você e aniquilar a sua vida. Não é nesse momento que você tem que buscar o Senhor. Aí nesse momento bate o desespero e ele corre para perguntar o que o Senhor quer. E a porta está fechada. Porque uma vida de comunhão com Deus é o que Ele espera de nós. Quantas pessoas vêm para a igreja? Faz 2 meses que não aparece na igreja. Aí aparece no culto. Acaba o culto, quer falar com o pastor. Por quê? Porque alguma coisa aconteceu. Porque os filisteus estão batendo na porta dele. Porque alguma coisa terrível está acontecendo. Aí corre para a igreja. Aí o que Deus acha disso? Não falou nada não. Claro, fique em paz. Deus não tem nada para falar, mas o diabo tem visão, tem um monte de coisa para falar. A gente já vai chegar na pistonisa, a gente vai chegar na feiticeira, que vai dar visão, que vai dar entendimento, que vai trazer a palavra, e vai falar, e vai questionar, vai acusar, vai chamar a atenção de Saul, totalmente contrário daquilo que o Senhor faz. Nós vamos chegar lá. Mas é importante entender isso, amados, que consultar a Deus não é quando o problema aparece. Uma vida na presença do Senhor é o que Ele espera de nós. Lembra de Hebreus capítulo 5, a partir do versículo 12, 13, 14, ele fala, aqueles que têm se alimentado de alimento sólido, eles têm os seus sentidos exercitados para saber o que é para fazer e o que não é para fazer, o que vem de Deus, o que não vem de Deus, o que é pecado, o que é morte e o que é vida e eternidade. Você não precisa questionar, você não precisa perguntar para Deus, porque a tua convivência com Ele vai te ensinar a você saber fazer as escolhas. Como ele não tem comunhão com Deus, como Samuel, que era o seu interlocutor entre ele e Deus, morreu, ele está perdido. O que ele quer? Ele quer alguém que fale o que ele deve fazer, porque ele não sabe, ele é uma criança já avançada em idade, que não sabe o que Deus quer dele, que não sabe o que fazer em comunhão com a vontade de Deus. É o desespero. É o desespero, amados. E isso acontece com tanta frequência. As pessoas ora para Deus, pergunta para Ele o que Ele acha, o que eu devo fazer. É Saul. Como está escrito lá no versículo 12 do capítulo 5 de Hebreus, já devia ser mestre pelo tempo. Já devia ser mestre, já devia conhecer muito, mas não, ainda é uma criança, desesperada. Veja o que ele fala. Agora vamos atrás de uma feiticeira. Aí ele chega até esta mulher e ele vai escondido. Por quê? Porque o texto mesmo vai revelar que a mulher, ao descobrir que ele é o rei Saul, e o edito até então era matar todas as feiticeiras, todos aqueles que estavam envolvidos com magia deveriam morrer, foi uma determinação do Senhor. Mas aqui tem uma sobrevivente, e é tão interessante, amados, que olha por quem Saul está cercado. Saul está cercado por homens que sabe que tem uma feiticeira dentro de Israel, na qual Deus abomina, sabe até onde ela mora, sabe onde ela fica, mas nunca foi chamado a atenção, nunca foi repreendida, nunca foi atrás e falar assim, Saul, ainda sobrou mais uma, tem que ir lá e matar e aniquilar. Nunca. Amado, se tem uma coisa que a palavra de Deus ela é muito direta e enfática, é que nós temos que tomar muito cuidado quando se lida com espíritos. A Bíblia descreve que o único pecado que não tem perdão é aquele que blasfema contra o Espírito Santo. A Bíblia fala de uma série de problemas daqueles que se relacionam com espíritos malignos. Essa mulher existe, ela está lá no reino e Saul vai consultar ela escondida porque ela tinha medo de morrer pela presença do rei.
Então o rei vai escondido, vai sem mostrar o rosto e fala assim: olha, eu quero que você fale comigo, chame um espírito que aparecer a você, o nome que eu der eu quero que você fale com ele. Olha, amados, aonde está a fé de Saul? Não no Senhor. Ele acha que talvez uma mulher que consulta espíritas pode encontrar Samuel, já morto, e Samuel trazer a direção do que Deus tem para a vida dele. Olha onde Saul está andando. Vamos entender o texto melhor. 9. Então a mulher lhe disse: eis aqui tu sabes o que Saul fez, como tem destruído da terra os adivinhos e os encantadores, porque, pois, me armas um laço à minha vida para me fazer matar? Ou seja, Saul falou para morrer todos os adivinhos. Ela usa duas expressões aqui. Ela chama de adivinhos e encantadores. O que é adivinho? Adivinho é aquele que traz luz, revelação, aquilo que ninguém entende. Não fique chateado com isso que eu vou falar para você, mas é bíblico. A gente está usando só um texto, mas se você quiser depois no particular, eu posso dar uma lista de versículos, passagens, contextos que vão reafirmar isso que eu estou dizendo aqui. É muito comum dentro das igrejas pessoas terem sonhos e desejarem a interpretação dos seus sonhos consultando, entre aspas, adivinhos dentro da igreja. Isso aí o irmão tal sabe o que significa, vai falar com ele. Ele vai entender. O que é adivinho? Aquele que ninguém entende o que está sendo dito. Ninguém. A pessoa vem, conta um sonho, fala isso, fala aquilo. Amados, todas as vezes que Deus falou com os teus servos, Ele falou de forma clara. Sabe qual foi as vezes que Deus falou de forma muito obscura, que foi muito difícil a interpretação? Com os ímpios. Não foi assim com o faraó, lá em José? Um sonho esdrúxulo, sem sentido? Não foi assim com Nabucodonosor? Um sonho, uma visão esquisita, sem sentido? Agora, como é que foi a visão e o sonho com Abraão? Abraão, eu quero teu filho. Simples assim. Vai até o Monte Moriá e vai até um lugar lá, eu vou te mostrar qual a montanha onde você tem que sacrificar ele. Todos os sonhos, todas as visões, todas as vezes que Deus fala com os seus servos, Ele fala de uma forma clara e transparente. Quando Ele vai até o Apocalipse, que João vai ver coisa que ele nunca imaginou, ele não sabe descrever, eu vou dar um exemplo para os irmãos. Imagine você pega um índio que vive lá no extremo do Acre. Aquelas tribos que recentemente foram descobertas, índios que nunca tiveram, em pleno 2019, nunca tiveram contato com civilização. Pega um desses índios, pega um deles, põe uma venda nos seus olhos, põe ele no helicóptero, levanta, vem, solta ele no meio da Avenida Paulista e tira a venda. Deixa ele 5 minutos ali sem falar nada. Olha, põe a venda de novo, pega ele, põe no helicóptero e leva ele de novo para a aldeia dele e solta ele e fala assim: agora explica. Como que ele vai explicar? Ele fala: olha, eu vi um ônibus, parecia umas minhocas grandes andando. Ele vai descrever do jeito que ele consegue dentro da realidade que ele conhece. Por isso que lá em Apocalipse, não somente o Senhor vai mostrando para João, como ele vai também descrevendo. Escreve isso. É assim. Por isso que muitas vezes João está escrevendo e parece muito difícil a compreensão. O livro de Apocalipse é um livro difícil de você entender, porém ele tem princípios que, se você estudar a Bíblia, você vai entender. Fora Apocalipse, que o Senhor foi ditando versículo por versículo, todas as visões, todos os sonhos eram claros e transparentes. Não tinha nada obscuro. Não tinha nada complexo, como muitas vezes nós recebemos. Eu tive um sonho assim, o que significa? Isso é adivinho. E aí vem sempre vai ter uma pessoa para te explicar o que é. Tudo baboseira. Ela está dizendo aqui, adivinho e encantadores. Ele quer isso e ela fala assim: olha, eu não sei se você está armando um laço para a minha morte, mas não tem mais adivinhos e encantadores em Israel. E Saul mandou matar todo mundo, e agora você vem me consultar? Olha o versículo 10.
Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: vive o Senhor, que nenhum mal te sobrevirá por isso. A mulher então lhe disse: a quem te farei subir? E disse ele: faze-me subir a Samuel. Vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou em alta voz. A Samuel gritou em alta voz, e a mulher falou a Saul, dizendo: por que me tens enganado? Pois tu mesmo és Saul. Então ela descobre o disfarce de Saul, ok? Vamos continuar o texto. 13. E o rei lhe disse: não temas, porém que o que vês. Então a mulher disse a Saul: vejo deuses que sobem da terra. Qual é a visão da mulher? Em nenhum momento a Bíblia diz que a visão dela é errada, que ela está inventando. Presta atenção, esta mulher tinha a capacidade, o dom, se podemos chamar assim, de ver espíritos, de ver o reino celestial, de ver também o reino das trevas. Ela tinha esta capacidade. Já a interpretação do que ela vê pode ser verídico, real, verdadeiro ou não. Então ela está falando assim: eu estou vendo os deuses subindo da terra. Deus em letra minúscula. Vamos continuar a leitura. 14. Ele disse: como é a sua figura? E disse ela: vem subindo um homem ancião e está envolto numa capa. Entendendo Saul, que era Samuel, inclinou-se com o seu rosto em terra e se prostrou. Vamos lá. Ela fala: olha, é um homem velho, com uma capa. Saul fala: é Samuel. Tudo que você está lendo aqui vai contra tudo que a Bíblia inteira escreve. Se prostrar diante de Samuel, se é que é ele, vamos considerar que é ele, na hipótese, isso é totalmente abominável a Deus. Ele se prostrar diante de um outro homem, de Samuel, e seja quem for. O texto em nenhum momento afirma que é Samuel. Saul entende, é ele, se prostra. A mulher não afirma que é Samuel. A mulher fala: eu estou vendo um homem, eu estou vendo deuses. Para essa configuração aqui são espíritos, homens mortos, podem ser anjos, podem ser qualquer tipo de visão aqui de seres. E aí ela faz uma descrição, Saul acha que é Samuel e se prostra diante dele. Agora olha isso, 15. Samuel disse a Saul, aí você pode pensar, está vendo, não era Samuel? Não, ele acha que aquele homem que está falando é Samuel. Então este ser fala com Saul. Agora presta atenção, o que ele fala? Por que me desinquietastes, fazendo-me subir? Então disse Saul: muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se tem desviado de mim, e não me responde mais, nem pelo ministério dos profetas, na qual ele matou todo mundo, nem por sonhos. Por isso te chamei a ti, para que me faça saber o que hei de fazer. Amados, todo o erro de Saul, neste capítulo, está fundamentado sobre só uma coluna: o desejo, o anseio de saber o que fazer. O que eu tenho que fazer? Como é que vai ser o dia de amanhã? Como que eu tenho que me comportar? Sendo que, se nós olharmos para a palavra de Deus, nós sabemos o que nós temos que fazer. Nós sabemos qual tem que ser a nossa postura em cada momento. Toda vez que você está angustiado, querendo descobrir o que fazer, é porque a ignorância ainda pauta as suas ações e é porque você também não confia no Senhor. Se você não sabe o que fazer, é uma grande resposta de Deus para você não fazer nada. Eu não sei o que fazer. Eu não sei para onde ir. Eu não sei o que vai ser. O barco está afundando, eu estou prisioneiro, indo para me encontrar com o imperador. Aí Deus chega para Paulo e fala assim: Paulo, não se preocupa não, vai afundar, mas todo mundo vai se salvar, viu? Ele não fica perguntando para Deus o que vai ser da vida dele. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pular do barco? Ele não faz nada. Deus se manifesta a ele e fala: faça isso.
é assim que vai acontecer. Moisés não está lá falando assim, Deus, o que vai ser da minha vida? O que vai ser do meu futuro? Nada, ele está vivendo a vida, cuidando das ovelhas, fazendo a parte dele. Aí um dia Deus chama ele e fala assim, quero que você faça isso. José não estava buscando descobrir como seria a vida dele, o futuro dele, como se daria toda a sua história. Um dia Deus apareceu para ele e deu um sonho, muito claro. Percebe que é um sonho ilustrativo, mas tão claro. A quantidade de feixe, o sol e a lua, o pai e a mãe, ao ponto que quando ele conta o sonho, todo mundo já sabe a interpretação, porque é assim que Deus faz com os seus filhos. Ele não estava buscando querer saber de o que seria da vida dele no futuro, que é o anseio de todo crente, da grande maioria dos crentes. Ele quer saber o que vai ser da minha vida, o que eu tenho que fazer, será que eu vou morrer nessa batalha, será que eu vou ser destruído, o que vai acontecer? Isso é típico de um crente imaturo, que não tem relação com Deus. Não sabe o que fazer, está consultando uma feiticeira, para a feiticeira consultar o homem de Deus que já morreu, para ver o que o homem de Deus fala a respeito do Senhor, porque Deus não fala mais com ele. Se ele tivesse um pingo de sensibilidade, e é impossível por viver tanto no pecado como ele está, ele simplesmente entenderia, bom, se Deus não falou nada para mim, por que ele vai falar para Samuel falar para a feiticeira me falar? Não é óbvio? Que se tudo isso aqui fosse verdade, Deus não ia falar nada para Samuel. Mas nem isso ele consegue enxergar. Porque quando nós estamos, amado, quando o homem está em pecado, ele não enxerga um palmo diante do seu nariz. Ele não vê que Dalila está tentando destruir ele. Ele ainda acredita que ele tem o controle da situação. Ele acha que diante de toda uma multidão ele não vai negar Jesus. Ele bate no peito achando que vai até a cruz com Cristo. Não vai. Isso tudo, amados, é o homem dando ouvidos ao seu coração. Ao que ele acha que ele é capaz. Ao que ele acha que ele tem condições. E está aqui Saul sendo enganado pelo seu próprio coração. Olha o que acontece, vamos lá. 16. Então disse Samuel, que é esse espírito aqui, porque, pois, a mim me perguntas, visto que o Senhor te tem desamparado e se tem feito teu inimigo, porque o Senhor tem feito para contigo como pela minha boca te disse, e o Senhor tem rasgado o reino da tua mão e o tem dado ao teu companheiro Davi. Como tu não desses ouvidos à voz do Senhor e não executaste o fervor da sua ira contra Amaleque, por isso o Senhor te fez hoje isto. E o Senhor, 19, entregará também a Israel contigo na mão dos filisteus. E amanhã tu e teus filhos estareis comigo, e o arraial de Israel o Senhor entregará na mão dos filisteus. Tem uma dica boa aqui. Talvez você não percebeu. O que esse espírito está falando? A verdade. Olha o que o espírito está falando. Você vem me consultar, sendo que Deus já não respondeu você. Ele começa falando isso. Segundo, ele fala assim, como é que você vem me consultar se Deus já te rejeitou e já escolheu Davi para estar no seu lugar? Você acha que você vai conseguir salvar alguma coisa do teu reino? Você acha que é tão óbvio? Não é uma visão do futuro. Não é profetizada. Ele fala assim, amanhã você vai ser entregue nas mãos dos filisteus. Você vai morrer, e ele morre nessa batalha seguinte. Ele tira a sua própria vida. O Espírito não falou isso. O Espírito falou que ele ia morrer. Só que tem um detalhe. Quando o Espírito está terminando de falar, olha só o que ele diz aqui. Vamos voltar ao versículo 19. O Senhor entregará também a Israel contigo na mão dos filisteus. E amanhã tu e teus filhos... Percebe que estareis está em itálico? Está aí em itálico na sua Bíblia? Estareis comigo, e o arraial de Israel o Senhor entregará na mão dos filisteus. Como que Saul morre? Tirando a sua própria vida, e segundo o conhecimento da Torá, da lei, ele está condenado à
eternidade nas trevas. E o que o Espírito está falando? A gente vai se encontrar daqui a pouquinho. Você vai estar comigo. Isso não é um espírito que provém do Senhor. Mas o futuro de Saul era tão claro, tão óbvio, que qualquer pessoa estava vendo para onde ele estava indo, matando os sacerdotes do Senhor. Indo consultar uma feiticeira que Deus deu ordem para matar todos, para ver se a feiticeira fala com o servo do Senhor, que vai falar com Deus, para Deus dar a resposta para ele trazer a resposta para ela dar a resposta para Saul. Olha a loucura que esse homem está vivendo. O próprio Espírito está falando, viu, você já foi rejeitado por Deus, você já foi abandonado por Ele, você não tem futuro com Ele, Ele já levantou Davi e amanhã você morre e vai estar aqui com a gente. E ele não é profeta. Amados, olha a decadência de um homem que começou no Espírito, que começou fazendo a vontade do Senhor, que começou humilde, como nós vimos lá no início, que começou muito bem, mas se perdeu com o tempo, porque não se atentou, estava mais preocupado em ouvir o seu coração do que a direção do Senhor. Olha o que diz, vamos continuar o 20. E imediatamente Saul caiu estendido por terra e grandemente temeu por causa daquelas palavras de Samuel, que ele acredita ser. E não houve força nele, porque não tinha comido pão todo aquele dia e toda aquela noite. Ele estava de jejum para ver se o Senhor falava com ele. Então veio a mulher a Saul e vendo que estava tão perturbado, disse-lhe, eis que deu ouvidos à tua criada, a tua voz, e pus a minha vida na minha mão, pus a minha vida na minha mão, e ouvi as palavras que disseste. 22. Agora, pois, ouve também tu as palavras da tua serva, e porei um bocado de pão diante de ti, e come, para que tenha forças para que te pôres a caminho. Porém ele o recusou e disse, não comerei. Porém os seus criados e a mulher constrangeram, e deu ouvidos à sua voz, e levantou-se do chão e se assentou sobre uma cama. E tinha a mulher em casa uma bezerra cevada, e se apressou, e a degolou, e tomou farinha, e amassou, e cozeu em bolos asmos, e trouxe diante de Saul e os seus criados, e comeram. Depois levantaram-se e se foram naquela mesma noite. Não haverá tempo hoje, mas eu não creio ser importante neste momento falar sobre o fim dessa história, mas ressaltar aos irmãos exatamente como está selado o fim da vida de Saul. Ele vai morrer um pouco mais à frente aqui, nós vamos ver, estudar e ver aqui sobre essa morte terrível, como ele assim vive e experimenta. Esse espírito não é Samuel, claramente a Bíblia diz, é o entendimento dele, ele acha que é, a mulher está falando como se fosse, mas a Bíblia deixa muito claro que em nenhum momento a Bíblia afirma que era Samuel se manifestando. O que o Espírito traz como direcionamento é tudo aquilo que já aconteceu. A única coisa que o Espírito afirma no futuro é que Saul ia morrer. Que Saul já tinha sido, mas a Bíblia diz que Saul já tinha sido rejeitado, Deus já tinha determinado o fim dele, Deus já tinha afastado ele, Deus já o tinha rejeitado, isso é óbvio. Mas o Espírito em nenhum momento adivinha nada com relação ao futuro dele, a não ser aquilo que já estava determinado pelo próprio Deus. Amados, o que eu quero mais chamar a atenção desse capítulo 28 é a sede que o crente tem de querer receber da parte dessas pessoas que têm dons para isso, que deveriam utilizar para um propósito e não usa para um propósito de edificação. A sede e o desejo de querer saber o que vai se dar no dia de amanhã, de adivinhar. A Bíblia declara, amados, que só Deus tem a capacidade de saber o que está por vir. Só Ele é onisciente. Por que esse atributo é só de Deus? Porque esse atributo só pertence a Ele, ao ponto de nem Jesus saber o dia em que Ele volta. Nem Jesus, que um dia vai voltar, nem Ele sabe o dia. Só Deus.
E aí o crente, de forma tão insensata como Saul, acha que se ele consultar este ou aquele irmão, aquela irmã, Deus vai mostrar sobre o futuro. Por que estamos tão interessados no futuro? Se olha o passado de Saul. O passado de Saul foi um passado em que ele rejeitou Deus, em que ele abandonou tudo que Deus deu para ele. Todas as vezes que Deus quis se aproximar dele, ele rejeitou. E aí ele faz tudo isso e o futuro dele fica comprometido. E aí quando a coisa aperta, ele quer saber o que vai acontecer amanhã. Como é que vai ser o dia de amanhã? Você quer saber como é que vai ser o seu dia de amanhã? Domingo estávamos falando isso com as crianças. Você quer ter um futuro brilhante? Honra teu pai e a tua mãe. Seja obediente aos teus pais no Senhor, como a Bíblia diz. É assim que o teu futuro vai ser uma bênção. Semeia hoje para você colher amanhã. Você quer saber como é que vai ser o seu futuro? Aí o Senhor nos ensina, nós estudamos o livro inteiro de Provérbios. Conselhos que vão trazer de forma prudente ações que vão refletir no teu futuro. Não semeia, não se dedica hoje, não tem relação com Deus, e aí quando chega no futuro e o futuro vira presente, aí bate o desespero. Porque o tempo passou, não produziu fruto, está angustiado, o inimigo está batendo a porta, e o que eu vou fazer da minha vida? E aí quer que Deus se manifeste. Deu as costas para Deus a vida inteira. Deu as costas para Deus quando Deus estava falando, chamando ele. E aí quando ele é afligido pelas consequências do seu erro, você sabe por que os filisteus nunca tentaram guerrear contra Saul? Porque a última vez que eles fizeram isso, um menino de aproximadamente 17 anos matou o seu maior campeão. O que Aquis faz? Não vamos se meter com esses caras. Não vamos mexer com eles. Aí esse menino agora está do lado deles. Agora vamos para cima. Israel tinha paz não por causa de Saul, por causa de Davi e o que Deus fazia na vida dele. Saul não enxergava isso. Que os filisteus temiam a Davi e não a Saul. Lembra o que o rei Aquis falou? Ele conhecia o cântico das mulheres. Todos temiam a Davi e não a Saul. Amados, a cegueira do crente que não tem conhecimento de quem é o seu Deus, que não tem comunhão com Deus, faz com que ele viva no engano. E o povo de Deus vai continuar sendo destruído porque não tem conhecimento. Qualquer vento de doutrina leva para lá e para cá. Como Jesus fala lá em Mateus 24. Olha, Jesus está ali. Olha o que ele está operando naquela igreja. Olha o que ele está fazendo ali. Aí as pessoas correm atrás. E ele fala, não faz isso. Não faz isso. Não precisa ir atrás, não. Ele se faz presente quando você verdadeiramente o busca. Você não precisa ir atrás. Você não precisa ir atrás de movimentos e nada, você não precisa saber de adivinhos, o que vai ser o seu futuro. Se você tem a sua vida nas mãos do Senhor, você não precisa saber disso. Você não precisa se preocupar com isso. Você não precisa estar angustiado quanto a isso. Amém?